Olá, nono ano! Vamos dar continuidade à correção de exercícios do capítulo sobre geometria no plano cartesiano. E hoje a gente vai fazer os exercícios da página 238. Então já sabe qual é o nosso combinado, né? Ainda não fez os exercícios solicitados? Dá uma pausa, vai lá tentar fazer primeiro, depois você volta para fazer a correção. Vamos iniciar com o exercício 12, que traz a lei de formação de uma função da velocidade pelo tempo e pede para a gente determinar, traçar o gráfico, esboçar o gráfico no plano cartesiano. E as informações que a questão nos dá é que V0 aqui é a velocidade inicial do lançamento e a questão nos deu que essa velocidade é 50. Então, a nossa função, na verdade, vai ser V igual a 50 menos 10t. A velocidade do lançamento é fixo. Então, para a gente esboçar o gráfico, a gente vai atribuir valores para o tempo. O tempo aqui está tomando valores em segundo, de 1 a 6, de 0 a 6, na verdade. E aí, a gente marca os pontos no plano e traça o gráfico, que a gente já viu em sala, como a gente tem uma função do primeiro grau aqui, o gráfico vai representar uma reta. Então, vamos atribuir alguns valores. Então, quando o tempo for zero, quando t é zero, quanto é que vai dar nossa velocidade? Então, a gente substitui. No lugar de t, a gente substitui por zero. 10 vezes zero é zero, então isso aqui vai ficar 50 menos zero, que é igual a 50. Então, quando t é zero, a velocidade é 50. Então, ela vai subir 50 unidades no eixo da velocidade. Quando t é 1, em 1 segundo, qual vai ser a velocidade? V é igual a 50 menos 10 vezes 1. Então, 10 vezes 1, 10. 50 menos 10, 40. Então, quando t é 1, a velocidade é 40. Então, o nosso segundo ponto está aqui. Vamos atribuir mais um valor. Quando t for 2 agora. Quando t for 2, a gente vai ter 50 menos 10 vezes 2. Então, 10 vezes 2, 20. 50 menos 20, 30. Então, quando t for 2, a velocidade é 30. Então, nosso ponto está aqui. Quando t for 3, a velocidade vai ser 50 menos 10 vezes 3, que é 30. Então, 50 menos 30, 20. Então, quando t for 3, a velocidade é 20. Então, se a gente for substituir, então a gente já sabe que a nossa reta, ela vai ser algo do tipo. Então, quando t for 4, vai ficar 50 menos 40, que é 10. Então, o ponto está aqui. E quando t for 5, a gente vai ter t igual a 5, a gente tem que V é igual a 50 menos 10 vezes 5. 50 menos 50, 0. Então, o ponto vai ficar, quando t é 5, a velocidade é nula, então o ponto vai ficar aqui em cima do eixo. Então, a gente tem essa situação aqui. Então, o instante, ou seja, o tempo em que a velocidade é nula, a gente viu que a velocidade se anulou quando o tempo foi 5. Então, esse é o instante, t igual a 5 é o instante em que a velocidade é nula. Vamos agora seguir para o exercício 13. O exercício 13 trata aqui falando sobre microscópios eletrônicos, que antigamente eles tinham resolução de 1 micrômetro, certo? Essa letra Mi aqui representa um submúltiplo do metro, que é micrômetro. Isso quer dizer que eles conseguiam observar com nitidez objetos com tamanhos de 1 micrômetro. Com o avanço da tecnologia, os microscópios eletrônicos podem ter resolução de 10 elevado a menos 10 metros. Então, a questão pede para a gente calcular a razão entre a resolução de um microscópio antigo para o microscópio atual. Na verdade, a razão do microscópio atual pelo microscópio antigo. Então, primeiro a gente vai lembrar que a gente viu em sala que um micro, alguma unidade de medida,
equivale, 1.000 equivale a 1 vezes 10 elevado a menos 6, certo? Então, um micrômetro equivale a 10 a menos 6 metros. Então, na verdade, a resolução dos microscópios eletrônicos antigos era de 10 a menos 6. Se a questão quer a razão entre o microscópio atual, então o atual é 10 a menos 10, sobre o antigo, que é 10 a menos 6. Então, a questão quer essa razão. Então, essa razão aqui nada mais é que a gente vai utilizar propriedade de potência. Divisão de potência de mesma base, a gente conserva a base e subtrai os expoentes. Então, menos 10 menos 6. Então, menos vezes menos mais, então vai ficar 10 elevado a menos 10 mais 6. Então, isso é igual a 10 elevado a, devo 10, pago 6. Fico devendo 4. 10 elevado a menos 4. Então, esse é o resultado da razão solicitada pela questão. Então, vamos avançar agora para o exercício 14, onde a gente tem um plano cartesiano, onde há 2 pontos e uma reta que une esses 2 pontos. Se a gente tem uma reta que une esses 2 pontos, nós já vimos em sala que a equação da reta é dada por y igual a ax mais b, onde esse b é o coeficiente linear da reta e esse a aqui é o coeficiente angular. E a questão nos diz o quê? Que o ponto 38, ele pertence a essa reta. Então, eu posso substituir os valores de x, ele vai satisfazer a equação da reta. Então, no lugar de x eu vou substituir por esse valor 3 e no lugar de y eu substituo pelo valor 8. E o coeficiente linear da reta, ou seja, o b, é 20. Então, a nossa reta a gente tem as informações y igual a x mais 20. Então, vamos substituir esse ponto aqui para achar quem é o nosso coeficiente angular. Se o ponto 38 ele faz parte da reta, eu vou substituir. No lugar de y, eu substituo por 8. E no lugar de x, eu substituo por 3. Então, 3a mais 20. Então, o coeficiente angular da minha reta vai ser o quê? Isolando aqui, a gente vai ter que 8 menos 20 é igual a 3a. 8 menos 20 menos 12 é igual a 3a. Logo, a é igual a menos 12 dividido por 3, que é igual a menos 4. Então, na verdade, a minha equação da reta é y igual a menos 4x mais 20. E aí, a gente diz que esse outro ponto, ele também pertence a essa reta, certo? Porque a reta, na verdade, ela une esses 2 pontos, o 38 e esse ponto aqui, menos 3a. Então, vamos descobrir quem é essa coordenada y aqui. Então, qual é o valor de y quando x for menos 3? Então, para a gente descobrir, a gente vai substituir no lugar de x, na nossa equação, por menos 3. Então, y é a, né? Então, no lugar de y, a gente substitui por a, é igual a menos 4 vezes x é menos 3. Menos 3 mais 20. Então, menos 4 vezes menos 3 dá 12 positivo. Então, 12 mais 20, logo a é igual a 12 mais 20, 32. Então, esse nosso ponto tem coordenadas x igual a menos 3 e y, que no caso é a, igual a 32, certo? E para finalizar, vamos fazer a questão 15, onde a gente trata de conversão no Sistema Internacional de Medidas. Então, Sistema de Unidade de Medidas. A gente tem a equação aqui da energia,
massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2, certo? E aí a gente tem a situação em que um corpo de 500 gramas tem velocidade de 72 km por hora. Calcule sua energia cinética, então calcule a energia com essas informações, em unidade fundamental e em unidade derivada do Sistema Internacional de Medidas. Primeiro, a energia no sistema fundamental, a massa ela tem que ser dada em quilogramas e a velocidade ela é dada em metros por segundo. Então, como a velocidade está elevada ao quadrado, a energia ela tem que ser dada em quilogramas vezes metros quadrados por segundo ao quadrado. A questão nos deu a massa em gramas, m igual a 500 gramas, e a velocidade em quilômetros por hora. Então, a gente precisa transformar essa velocidade em metros por segundo e a massa a gente precisa transformar em quilogramas para poder aplicar na nossa equação da energia, certo? 500 gramas equivale a quantos quilos? 500 gramas é metade de 1 quilo, certo? Então, é 0,5 quilogramas. Metade de 1 quilograma. 72 km por hora, a gente já viu em sala que para transformar de quilômetros por hora para metros por segundo, basta a gente dividir por 3,6. Então, quando a gente divide por 3,6, a gente tem que isso equivale a 20 metros por segundo. Como já fizemos as conversões, então a gente pode substituir esses valores para calcular a energia cinética, certo? Então, a energia cinética vai ser massa, 0,5, vezes velocidade, 20 ao quadrado, sobre 2. Então, isso é igual a 0,5 vezes 20 ao quadrado, vou colocar embaixo aqui. Então, a energia é igual a 0,5 vezes 20 ao quadrado, 400 dividido por 2. Isso é igual a 0,5 vezes 400 dividido por 2, 200. Então, 0,5 vezes 200, 100. Então, a energia é 100. Então, qual é a unidade fundamental da energia? Quilogramas vezes massa ao quadrado por segundo ao quadrado. Então, nesse caso aí, no sistema fundamental, de unidade fundamental, a gente tem 100 quilogramas vezes metros quadrados por segundo ao quadrado. E no sistema internacional de unidades, essa grandeza, essa unidade de medida, equivale a 1 joule, certo? Então, a gente reescreve isso como sendo 100 joules, ok? E assim a gente finaliza mais um vídeo. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.